Que Jesus, ele convida o homem para que o homem se arrependa dos seus pecados e volte para ele, porque o Senhor, ele é bom e é perdoável para perdoar todo o nosso pecado. Jesus, nesta manhã, ele te convida. Jesus está de braço aberto, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí ele diz também: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O homem não pode encontrar nenhum descanso senão na pessoa bendita de Jesus. Queremos ler a palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo 3, começando do versículo 1 de São Mateus. O capítulo é o capítulo 3 de São Mateus. Que diz assim: naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. Porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vossa vereda. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. E então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judeia, toda a província do adjacente do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha o seu batismo, disse: raça de vibra, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto digno de arrependimento? Não peço mais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode ressuscitar filho a Abraão. Também agora está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que pois que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas vem um que vem adiante de vós, que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá que limpa a sua erva, e recolhe no celeiro o seu trigo, e queima a palha no fogo, que nunca se apagará. Querido ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala que João Batista, ele veio pregando a palavra do Senhor, ele veio abrindo o caminho para que o Senhor pudesse passar. E a Bíblia diz que João veio pregando a mesma coisa que Isaías pregava. Isaías dizia: venha todos aceitar a Jesus. Querido ouvinte da palavra de Deus, que João Batista, ele pregando no deserto da Judeia, ele vinha anunciando o evangelho, abrindo o caminho para que o Senhor pudesse passar. E a Bíblia diz que João Batista, quando ele estava pregando a sua palavra, quando ele estava anunciando o seu evangelho, a Bíblia diz que agora veio dois homens mandados dos fariseus, e a Bíblia diz que aquele homem veio mandado dos fariseus e chegaram até a presença de João Batista. João Batista estava batizando no rio Jordão, e todo aquele que ouvia a mensagem de João Batista cria na sua palavra, e João Batista o batizava. Aleluia. Mas a Bíblia também nos fala que agora veio dois homens mandados dos fariseus, chegaram, se aproximaram de João Batista e perguntaram: diz, quem és tu? Aleluia. Tu és o profeta? Ele disse: não. Tu és Elias? Ele disse: não. Então diz quem és tu, para que podemos dar resposta àquele que nos enviaram. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai a vossa vereda. Aí eles disseram assim: nós temos por pai Abraão. Abraão é o nosso pai. Ele disse: se vocês fossem filho de Abraão, fossem filho de Deus, eis que o Senhor Jesus destas pedras pode fazer filho
filhos e filhas a Abraão. Mas agora está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. E a Bíblia diz que eles, ouvindo esta palavra, se aproximaram dele e disseram: tu não és o profeta, tu não és Elias, por que tu batizas se tu não és o profeta? Ele disse: eu vos batizo para arrependimento de pecado, mas no meio de vós tem um que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, que quer dizer, eu não sou digno nem de pegar na sua sandália, porque esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que agora eles saíram, e Jesus estava e continuou João Batista pregando no deserto da Judeia. E a Bíblia diz que agora apareceu Jesus na areia da praia. Quando Jesus aparece na areia da praia, a Bíblia diz que Jesus se aproxima de João Batista e diz: olha, João Batista, eu tenho que ser batizado por você, meu filho, tenho que ser batizado por você. João Batista olha para Jesus e diz: ó, meu Senhor, recusa de batizar o Senhor. Diz: ah, Senhor, eu não sou digno de batizar o Senhor, eu tenho que ir ao Senhor. O Senhor vem a mim e disse: deixa para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito no Salmo e nos Evangelhos, está escrito também nos profetas. E a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de ser batizado, desceu do céu uma pomba e pousou na cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que agora abriu a voz do céu e disse: este é meu filho amado, a quem eu tenho comprazido. E a Bíblia diz que agora Jesus, saindo dali, foi para o deserto da Judeia. E a Bíblia diz que ele foi para ser tentado. O Espírito do Senhor levou ele até o deserto da Judeia. E chegando no deserto da Judeia, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites ali e foi tentado pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que o inimigo se aproximou de Jesus. Jesus estava com fome, estava com 40 dias que estava ali no deserto. E a Bíblia diz que quando ele chega no deserto, que passa 40 dias, e agora chega o tentador para tentar o Senhor. E se tu não és o Filho de Deus, faz que essa pedra se transforme em pão e coma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que agora Jesus... Eu pisei, foi? E a Bíblia diz que agora Jesus começou, e o diabo agora pega Jesus e coloca no penáculo do templo, e agora diz: olha, eu te mostrarei todo este reino, se tu prostrais e me adorais. Jesus agora repreendeu ele na palavra, ele disse: sai, Satanás, nem adorai somente a Deus, somente Deus merece a adoração do homem. Querido amado irmãos, adorai somente a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus saiu dali com os seus discípulos, foi para Galileia. Quando Jesus chega na Galileia, a Bíblia diz que ele foi para Jesus foi para um casamento em Galileia. E chegando naquele casamento, a Bíblia diz que quando foi no meio da festa, Jesus chegou naquele casamento, naquela porta. E a Bíblia diz que quando estava no meio da festa, faltou vinho. Quando faltou vinho, já chega agora os homens, chega o homem e se aproxima da sua mãe e diz: olha, faltou vinho. E diz a palavra de Deus que Maria disse, chegou à presença de Jesus e disse: mestre, o vinho acabou, faltou vinho. E ele disse, Jesus disse: que tenho eu contigo, que não é chegado a minha hora. Querido ouvinte, para tudo tem o seu tempo determinado, para tudo tem a hora. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu, e agora saiu fora e viu aquelas talhas de pedra, Jesus mandou que o povo, que o moço enchesse aquelas talhas de pedra, o servente. E quando o servente encheu aquelas
daquela cidade. A Bíblia diz que agora Jesus mandou que levasse para o mestre-sala para ele provar. E quando chegou lá, o vinho, aquela água tinha se tornado em vinho. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez depois que ele foi batizado. E Jesus começou agora a pregar a sua palavra, anunciar o evangelho de poder, de salvação para a humanidade, porque Jesus é bom e a sua bondade é para sempre. E a Bíblia diz que ele começou agora a pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho de poder. A Bíblia diz que Jesus morava em Cafarnaum. Jesus saiu de Cafarnaum. A Bíblia diz que agora encontrou 10 leprosos que vinha descendo de uma serra. E quando o leproso chegou, a Bíblia diz que agora se aproximou de Jesus e disse: mestre, se queres, torna-me limpo. Aleluia. Jesus disse: quero. Vai e mostra ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles foram e mostraram ao sacerdote. Quando chegou na presença do sacerdote, a sua pele estava como a pele de uma criança, porque o Deus é o Deus de providência. Deus é o Deus que faz, é o Deus que faz milagre. Querido ouvinte da palavra de Deus, aceita o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele quando está perto, deixa o maligno nos seus pensamentos e converter ao Senhor, que Ele é rico e perdoável, para perdoar todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que Jesus sai dali com os seus discípulos para pregar a sua palavra. Ele andava de cidade e aldeia, ele só ficava só na cidade, ele ia para a aldeia, ia para um lugarzinho pequeno, pregar a palavra, trazer salvação para aquele povo. Cura coxo, aleijado, cego, todos que vinham ele curava, porque o nosso Deus, ele é poderoso e é maravilhoso. E a Bíblia diz que Jesus, passando por aquela cidade, encontrou homens doentes, homens paralíticos, e Jesus o curava. E a Bíblia diz que quando Jesus agora foi para a cidade de Naim com os seus discípulos, e chegando naquela cidade de Naim, a Bíblia diz que agora ele foi com a multidão, porque tinha feito os milagres que Jesus fazia, o milagre que Jesus operava, e aquela multidão foi crescendo, e a Bíblia diz que ele chegando nas portas daquela cidade de Naim, ele diz que uma multidão ia com ela, e outra multidão vinha com aquela mulher, e outra multidão ia com ele. E a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus, e quando chegou nas portas daquela cidade, Jesus viu que também vinha outra multidão daquela cidade. E a Bíblia diz que quando aquela multidão se aproxima da multidão de Jesus agora manda que parasse a multidão para. Jesus se aproxima daquela multidão, chega até onde estava uma mulher que vinha chorando, porque ia enterrar o seu único filho que tinha. A Bíblia diz que aquela mulher era viúva, e aquele filho dava o seu sustento, e agora ia para ser enterrado, e aquela mulher vinha chorando amargamente, mas Deus é o Deus do consolo. E a Bíblia diz que quando Jesus manda parar a multidão, que ele se aproxima daquela mulher, disse aquela mulher: não chore mais. Jesus é quem pode dizer essas coisas. Quem estiver chorando, quando Jesus se aproxima, todos ficam alegres, porque a presença do Senhor traz conforto, a presença do Senhor traz alegria na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquele caixão e diz agora: mancebo, assim te digo, levanta. Quando Jesus terminou de fazer essas palavras, a Bíblia diz que o mancebo se levantou e logo ficou em pé. E quando ele ficou em pé, ele entregou a sua mãe. Quando ele entregou o filho à sua mãe olha para o povo e diz: agora eu sei que grande profeta habita no meio de nós. Jesus, ele é o profeta maior, Jesus é o profeta da Galileia. E a Bíblia diz que todos agora ficaram sabendo que Jesus era o grande profeta, Rei do Rei e Senhor dos Senhores. E a Bíblia nos fala aqui agora, Jesus saindo dali com os seus discípulos, vai pregar a palavra, anunciar um evangelho de poder, de salvação para a humanidade, um evangelho que traz o homem, que o homem estiver no perigo, ele volta recebendo de Deus uma salvação. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar e curar todos que se acham perdidos. Se você se acha perdido nesta manhã, Jesus, ele é o remédio. Se você estiver doente, Jesus é o remédio. Jesus, ele é a vida. Jesus é o consolo. Jesus
Jesus é a fortaleza do homem. Quem quiser ser forte, venha até a presença do Senhor, porque o nosso Deus, ele é grande e é poderoso. E a Bíblia diz que ele percorria todos os vales, percorria todas as aldeias, trazendo palavra de salvação para a humanidade. A Bíblia diz que Jesus sai dali com os seus discípulos e vai mais adiante e chama os seus discípulos. Agora vamos até a cidade de Betânia. E foram até a cidade de Betânia. Chegando na cidade de Betânia, a Bíblia diz que agora ele tinha um amigo por nome de Lázaro. E Lázaro já estava agora morto. E a Bíblia diz que já tinha enterrado. Já fazia 4 dias que estava enterrado. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, chega na casa de Marta e Maria. Marta vem receber Jesus. Diz: ó mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: agora, foi onde ele está? Está ali. E a Bíblia diz que levaram Jesus até o sepulcro. Quando chegaram ali do sepulcro, Jesus agora chama por o seu nome: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, todo atado, mas chegou à presença do Senhor, porque Deus é o Deus que faz milagre. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que prepara o homem e leva para o céu. Querido ouvinte da palavra de Deus, aceita Jesus como teu Salvador, porque o dia mal vem, quando você vai dizer: não tenho nele contentamento. Jesus te convida, busca o Senhor enquanto se pode achar e invoca enquanto está perto. E agradeço a oportunidade. Amém?